E aí, galerinha, professor Vitor aqui falando, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais aqui sobre o nosso idioma. E hoje a gente tem matéria nova, nós vamos ver aí com o professor Vitor o estudo dos verbos, né? A gente vai entrar nesse estudo aí e eu digo para vocês, agora nós vamos estudar aqui talvez eu possa chamar de classe de palavras mais importante da língua portuguesa, tá? Me desculpa aí por privilegiar essa classe de palavras aqui, mas diante de tudo que eu sei aí em relação à língua aí, essa classe de palavras é uma das classes básicas da nossa língua. A maioria dos enunciados que nós produzimos estão estruturados a partir dos verbos. Então, é bem importante que vocês deem bastante atenção aí a esse estudo. No entanto, esse comecinho aqui, ele vai ser bem tranquilo. Nós temos muita coisa para estudar sobre verbos, muita coisa mesmo. Todo mundo sabe que quando a gente entra aqui no estudo de uma nova classe de palavras, de qualquer classe de palavras, nós acessamos aí classificações, variações, e isso vai acontecer com o verbo de maneira muito mais acentuada. Acredito que a classe dos verbos é que mais vai ter conteúdo para nós estudarmos, ok? Então vamos lá. Começamos, logicamente, pelo começo, né, professor Vitor? Isso aí, legal. Vamos começar aí pelo conceito, ou seja, vamos entender um pouquinho sobre o que é o verbo. A gente tem que saber o que essa classe de palavra é, o que ela faz. Vamos lá, então. Beleza. O verbo, ele faz o que, então, dentro da língua portuguesa? Vamos lá. Primeiro, ele é o que, né? É uma classe de palavras, ok? Ou seja, como as outras que a gente já estudou, todo mundo sabe que uma classe de palavras é um grupo de palavras que tem uma função específica, desempenha um papel específico dentro da nossa língua, nosso idioma. E para a gente entender o verbo, identificar o verbo nos textos que a gente analisa, que a gente lê, o que a gente vai reconhecer? É aquilo que o verbo pode indicar. Ele indica o que? Ele representa o que? A palavra verbo pode representar o que? Três coisas. Vamos lá. Primeiro, as ações. É o principal, tá? Então, quando você lê uma palavra, ela representou uma ação, como correr, pular, gritar, dançar, tá? E isso em qualquer variação. Você leu aquela palavra, indicou a ação? Com certeza vai ser verbo. As ações são aí o sentido principal, a indicação principal aí dos verbos, ok? Depois, estados, tá? Esses estados, gente, pelo amor de Deus, não é Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, não, tá? Não tem nada a ver com isso, não. A gente vai ver melhor no exemplos aí o envolvimento, quando que o verbo indica estado aí. É melhor eu explicar para vocês mais à frente aí no exemplo que a gente vai ver. E terceiro, bem fácil de entender, são os fenômenos naturais. Ok? Chover, nevar, gear, ventar, todos os fenômenos naturais aí podem também ser representados pelos verbos. Ok? Seguindo em frente. Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos agora. Tá? O primeiro exemplo aqui, o professor corrigiu a atividade. Segundo exemplo, todos permaneceram quietos na hora da explicação. E terceiro exemplo, ontem não ventou em Marataízes. Aí você me pergunta, professor, é muito difícil para mim, cada frase dessa aí tem várias palavras e tal, como é que eu vou saber aquela que é verbo? Acessa lá, volta ao que a gente falou aqui no slide anterior. O verbo ele pode representar ações, estados, né, de espírito, ou estados aqui que a gente vai ver como é que o ser está ali naquele momento, ou fenômenos naturais. Então, a gente vai ler as palavras e seguir essa orientação aí que o conceito nos dá. Tudo bem? Vamos lá, então. O professor corrigiu a atividade. Essas palavras aqui, qual delas pode ter um desses sentidos aí? Qual delas pode indicar ou ação, ou estado, ou fenômeno natural? Tá? Olha aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó. A palavra corrigiu, beleza, gente? A palavra corrigiu, ela vai indicar para nós aí a ação que está presente nessa primeira frase aqui no exemplo 1. Então, isso quer dizer que a palavra corrigiu é verbo, beleza? Na segunda, olha lá, vamos ver qual é. Permaneceram, muito bem, ó.
A palavra permaneceram, percebam que permanecer não indica ação nenhuma. Então você percebe que é verbo, indicou estado, né? Como que o indivíduo está naquele momento, ele permaneceu, está ali. Inclusive, sempre depois de um verbo de estado, a gente vai encontrar um adjetivo, que é uma característica que vocês já estudaram também, por isso eu estou falando com vocês aqui, ok? Vem um verbo de estado, depois sempre vem uma característica aqui para ajudar a gente a identificar, salvo estruturas muito complexas assim, que não vai acontecer isso, vinha a característica depois. Mas na maioria delas vem uma característica depois. E por último, facinho, aqui no terceiro exemplo, a palavra que indica um fenômeno natural, que é a palavra ventou, é o verbo ventou. Então aqui nós temos 3 verbos aqui, um em cada oração, certo? Identificados aqui. Então, num primeiro momento, depois a gente vai estudar todas as classificações referentes ao verbo e tal, mas num primeiro momento, basta que nós entendamos isso aí do conceito, ok? O verbo é a palavra que pode indicar ação, estado ou fenômeno natural. E é isso que a gente tem que reconhecer nas frases que a gente lê. Beleza, gente? A aula de hoje é isso. Um abraço para todos vocês e espero que eu tenha ajudado. Tudo de bom, fica com Deus.